Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O JR começa com um número alarmante. 35 ocorrências de estelionato foram registradas no estado de São Paulo por hora. O levantamento foi obtido com exclusividade pelo Jornal da Record via Lei de Acesso à Informação. Nós também acompanhamos 2 operações contra estelionatários, na Grande São Paulo e na zona leste da capital. 6 suspeitos foram presos. Os policiais civis de São Paulo e de Minas Gerais saíram ainda de madrugada para cumprir os mandados de prisão. Para arrombar o portão de ferro da casa de Wellington de Almeida, os agentes precisaram usar ferramentas. Ele é suspeito de integrar um esquema de fraudes financeiras contra idosos. Um outro criminoso também foi preso na Zona Leste. Segundo as investigações, os estelionatários abordavam idosos em bancos. Fingiam ajudar, mas quando as vítimas se distraíam, trocavam os cartões bancários. Com as senhas dos idosos, realizavam saques indevidos. Um levantamento do Jornal da Record, obtido via Lei de Acesso à Informação, mostra que entre janeiro e agosto foram registrados quase 193 mil casos de estelionato no estado de São Paulo. Um aumento de quase 3% em comparação com o mesmo período de 2024. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, mais 4 suspeitos de estelionato foram presos. Nesse caso, as pessoas eram convencidas por uma advogada de que teriam direito à revisão da aposentadoria ou de outros benefícios. Então, as vítimas eram convencidas a pegar empréstimos consignados e o dinheiro era desviado pelos suspeitos. Entre os presos, 3 da mesma família: a advogada, a irmã e o pai delas. As defesas dos citados não foram encontradas. É algo que nos chama a atenção, a escolha desse tipo de vítima, a idade avançada, baixa escolaridade, recebendo valores pequenos, com aposentadorias, levando uma vida de pessoa simples. Seu Antônio e a mulher caíram no golpe. Sem perceber, fizeram empréstimos de R$22 mil, que foram desviados. E agora tem quase R$1.000 descontados todos os meses. Que se eu comprar o remédio, não compro o que comer. Uma pessoa dessa não pode deixar impune, não. IML do Rio identifica a maior parte dos mortos na mega operação contra o Comando Vermelho. Mais de 40 tinham mandados de prisão em aberto. Polícia afirma que complexos da Penha e do Alemão se tornaram centro de treinamento para ações de narcoterrorismo. Presidente Lula envia para o Congresso o projeto de lei para combater as facções criminosas. Presidente americano Donald Trump nega a intenção de atacar a Venezuela. O estado de São Paulo registra queda de roubos a residências, de celulares e de homicídios em 2025. Palmeiras atropela a LDU com virada histórica e vai disputar a final da Libertadores com o Flamengo. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. Estamos juntos para você saber como foi a prisão de um casal em São Paulo, no momento em que faziam chantagem e extorsão. Esses suspeitos abordavam principalmente mulheres, jovens e ofereciam um falso emprego de modelo. Para serem escolhidas, eles diziam que as candidatas tinham que baixar um aplicativo. Só que essa ferramenta instalava um vírus no celular dessas jovens e assim os criminosos tinham acesso a todas as fotos e vídeos das vítimas. Jennifer está traumatizada. A jovem de 19 anos teve fotos íntimas vazadas depois de ser vítima do golpe do falso emprego. Eu chorei muito, eu fiquei bem desesperada, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Foi horrível, no outro dia eu tive que ir para o médico tomar calmante, porque eu estava muito nervosa, eu passei muito mal. Hoje, Amanda do Nascimento e Eri Franklin Cavalcante foram presos, suspeitos de chefiar um esquema que envolve estupros virtuais, pornografia infantil e extorsão. O casal entrava em contato com as vítimas e oferecia trabalho como modelo.
Para serem selecionadas, as candidatas tinham que baixar um aplicativo, mas a ferramenta, na verdade, instalava um vírus que dava acesso a todo o conteúdo armazenado no celular. Depois começava a chantagem. Eles pediam registros íntimos das vítimas. E se elas não mandassem, a dupla ameaçava enviar fotos e vídeos que já tinha acessado para seguidores das meninas nas redes sociais. Falavam que ia fazer mal para a família, falavam que iam divulgar as fotos, que iam mandar para todos os contatos, que iam acabar com a vida social dessa vítima. E aí ela acabava sendo compelida a trazer mais material. Segundo a polícia, o casal fez pelo menos 11 vítimas, 4 menores de idade. As imagens das garotas seriam comercializadas na internet. A investigação agora tenta descobrir quem comprava o conteúdo pornográfico. Jennifer está aliviada com a prisão da dupla. Saber que isso passou, que não vai acontecer mais, né? E que pra gente ficar em alerta, né? Porque hoje em dia não dá para se confiar em nada. A defesa do casal preso ainda não foi localizada. A Polícia Civil já identificou 99 suspeitos mortos na mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. A maioria tinha histórico criminal. Essa investigação revela ainda que a área se transformou no principal centro de distribuição de drogas e de armas do Comando Vermelho. Barricadas foram incendiadas nos acessos dos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. As ações de narcoterrorismo eram para impedir o avanço da polícia durante a mega operação. Hoje, o secretário de Polícia Civil do Rio afirmou que a região é a principal responsável pela distribuição de drogas e armas do Comando Vermelho no estado. Chegam em torno de 10 toneladas de drogas por mês nessas comunidades que depois são redistribuídas para esses outros complexos de favelas. E são negociados nesses complexos cerca de 50 a 70 fuzis por mês. Hoje, a polícia divulgou também os nomes de 99 suspeitos mortos no confronto. Deste grupo, 42 estavam comandados de prisão em aberto e 78 tinham antecedentes por crimes como homicídio, tráfico e roubo. A força-tarefa para concluir a identificação dos demais corpos vai se estender durante o fim de semana. Ao todo, 117 suspeitos e 4 policiais morreram no confronto. Pistolas e fuzis apreendidos na ação passam por perícia. Além do armamento, projéteis recolhidos serão analisados num trabalho conjunto com o Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo federal tem o Banco Nacional de Balística que facilitaria, por exemplo, saber de que arma pode ter partido aquele projétil. Precisamos de peritos para poder rastrear essas armas, de onde elas vieram, qual o caminho que elas seguiram. No início da tarde, moradores fizeram uma manifestação numa quadra no Complexo da Penha. Motoqueiros saíram pelas ruas e chegaram à Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Traficantes do Comando Vermelho negociaram a compra de drones com câmera térmica para monitorar as ações noturnas da polícia. As conversas foram interceptadas e anexadas na denúncia do Ministério Público. Nesta mensagem, um dos gerentes do tráfico no Complexo da Penha diz que o grupo precisa se adequar à tecnologia. O outro traficante responde que o drone dele não é noturno, e sim com câmera normal. Ele também diz que de dia vê tudo limpo e à noite escuro e que por isso eles têm que ter o drone térmico. Em outra conversa, é possível ver como o grupo usa os drones comuns. Um deles pede para o outro levantar o drone e depois diz: joga para dentro todo dia quando chegar no plantão. De acordo com a denúncia, o objetivo dos criminosos é intensificar o monitoramento nas comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. Na operação da terça-feira, os traficantes chegaram a usar um drone para soltar bombas contra a polícia. Ainda no Rio de Janeiro, olha que terrível. A passageira de um carro por aplicativo morreu ao ser baleada durante um tiroteio numa das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo para lá? A repórter Renata Igrejas acompanhou tudo e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Renata.
Exatamente, Edu. Boa noite a você, Mariana. Boa noite a todos. Segundo testemunhas, criminosos faziam um arrastão quando começou o confronto com integrantes da mesma facção. Vídeos que foram gravados por moradores mostram o tiroteio na linha amarela, perto do Complexo da Maré, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Bárbara Borges, de 28 anos, estava em um carro de aplicativo e foi atingida por uma bala perdida. Um suspeito aparece caminhando na pista e também é atingido. Segundo a Polícia Militar, ele estava com um fuzil e teria participado do tiroteio. A arma foi apreendida. Os dois foram socorridos e foram trazidos aqui para o Hospital Federal de Bom Sucesso. A passageira, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O homem segue internado e o estado de saúde dele é considerado grave. Mariana e Edu. Obrigada, Renata. A explosão de um botijão de gás num restaurante deixou um homem gravemente ferido em Belo Horizonte. E ele é o proprietário do estabelecimento. Teve 60% do corpo queimado. Uma câmera de segurança flagrou a explosão. O impacto foi tão forte que quebrou as vidraças do restaurante. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado pelo acúmulo do gás que vazava desde a noite anterior. Testemunhas disseram que o botijão estava isolado em uma sala fechada. No momento em que o forno foi ligado pela manhã, houve a explosão. O calor do forno explodiu a camada de gás que estava lá. Não foi o botijão que explodiu, foi a camada de gás. Havia 9 pessoas no local. Os funcionários conseguiram escapar sem ferimentos, mas o dono do restaurante teve 60% do corpo queimado. O homem de 45 anos foi socorrido e está em estado grave. Ele estava lá dentro mesmo, caído no chão, desfalecido, com as coisas tudo em cima dele, né? Aí eu peguei ele onde que dava, que ele estava muito ferido, eu peguei ele pelo cinto, né, com a calça jeans e saí puxando ele até aqui fora. A explosão também atingiu uma loja vizinha. Técnicos da Defesa Civil fizeram uma vistoria nos 2 imóveis e não identificaram danos estruturais. Em casos de vazamento de gás, os bombeiros fazem um alerta. Abra as janelas, ventile o imóvel e nunca deixe o botijão em local fechado. Agora a gente vai para a Bahia, onde 4 homens ligados a torcidas organizadas foram presos. Eles são suspeitos de participar do assalto a um diretor da torcida rival. Policiais entraram na sede da torcida organizada do Bahia, Abamor, para cumprir um dos mandados de busca e apreensão. Foram encontrados facas, bomba de fabricação caseira, tacos de beisebol, celulares e rádios comunicadores. 4 homens foram levados para prestar depoimento e depois liberados. Também foram cumpridos mandados na região metropolitana de Salvador e 4 suspeitos detidos. A investigação começou em setembro, quando o diretor de uma torcida ligada ao Cruzeiro de Minas foi vítima de roubo. Ele estava em um carro abordado por 10 homens. Durante a investigação, ficou comprovada a ligação dos suspeitos também com crimes de homicídio, lesão corporal, roubo, porte ilegal de arma e associação criminosa. Continuamos em diligência em outros alvos. A investigação segue para identificar outros autores deste crime e periciar os celulares apreendidos. O advogado da Bamor nega o envolvimento dos torcedores com o assalto ao diretor da torcida do Cruzeiro. Não tem nenhuma comprovação que eles participaram, inclusive à época dos fatos, o próprio comandante do BEP, que é o Batalhão Especializado de Eventos, e a própria Polícia Civil do Estado da Bahia falaram que nada tinha relação com a torcida organizada. Este ano, quase 1.000 imóveis não foram entregues ou tiveram atraso nas obras, só no estado de São Paulo. Enquanto isso, milhares de pessoas sofrem sem saber quando ou se vão pegar as chaves da casa nova. Este condomínio, que deveria estar pronto desde agosto de 2023, ainda é só uma promessa. A Nathalie comprou um dos apartamentos na planta em Osasco, na Grande São Paulo. A gente pagou já mais ou menos uns 85 mil. Eu ia casar e ia morar lá. Eu já nem tenho esse plano mais, hoje eu moro de aluguel também. Em julho deste ano, a construtora mandou uma mensagem para os compradores dizendo que houve uma desaceleração no ritmo das obras em virtude de fatores alheios à vontade da empresa e cobrou pontualidade nos pagamentos. A promessa era de um condomínio com 2 torres, concluído em 3 anos. Mas até agora apenas uma foi erguida e mesmo assim está
inacabada. Quem investiu no sonho de sair do aluguel, hoje se depara com um canteiro de obras abandonado. Pelo menos 170 pessoas compraram apartamentos no condomínio. Dei todo o dinheiro que eu tinha de investimento nesse apartamento, da qual forma que acabou com meus sonhos. Entendeu? Segundo o Procon de São Paulo, em todo o estado, quase 1.000 imóveis tiveram atraso nas obras ou não foram entregues até outubro deste ano. Alta de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Por lei, atrasos na entrega podem chegar a 180 dias a partir da data prevista no contrato. Se o imóvel ainda não estiver pronto depois desse prazo, o consumidor pode desistir do apartamento. Ingressar com uma ação, pedir a rescisão contratual, aí sim, pela má-fé da não entrega do contrato, a restituição provável integral, mais uma indenização, dentro desse período de 24 meses, 12 meses, na qual ela não pôde morar, ela não pôde locar o imóvel, ela não pôde usar dentro daquele prazo anterior. Nós procuramos a construtora para saber qual é a previsão de entrega do condomínio, mas não tivemos retorno. Sabe como está terminando esse mês de outubro? Com muita chuva em Minas Gerais. Lidiane Sayuri já está com a gente para você entender como é que vai ser o primeiro final de semana agora do mês de novembro, né, Lid? Boa noite. Oi, Edu. Olha, vai ser chuvoso, viu? E o mês deve ter chuva acima da média, principalmente no Sudeste. Boa noite a você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Amanhã, a circulação de ventos provoca chuva forte em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em Curitiba, sábado com nevoeiro na madrugada e chuva entre a tarde e a noite, máxima de 24 graus. São Paulo também pode amanhecer com nevoeiro. Tem previsão de pancadas entre a tarde e a noite, máxima de 27. No Recife, sol entre poucas nuvens e chuva fraca de manhã. À tarde, faz até 30. Minas Gerais foi o estado que registrou mais chuva no Brasil. As imagens de satélite mostram instabilidades no norte e no sudeste. Amanhã, a circulação de ventos provoca temporais entre o oeste de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e do Amazonas até Goiás. No Rio Grande do Sul, o ar frio deixa o tempo firme e derruba as temperaturas pela manhã. Em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, faz 28 à tarde. 29 em Goiânia, em Manaus 32 e até 36 em Teresina. Tempo delivery. A Adriana é de Catalão, Goiás. Boa noite, Adriana. Sábado de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28. Entre domingo e segunda, muita nebulosidade e chance de temporais. Os termômetros ficam entre os 27 e os 29 graus. De Caratinga, Minas Gerais, tem pedido da Auxiliadora. Oi, Auxiliadora. Sábado de sol com pancadas de chuva de manhã e à tarde, máxima de 25. No domingo, sol entre nuvens, faz até 26. Na segunda, chove à noite, máxima de 27. Para participar do Tempo Delivery, poste nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. Veja ainda hoje, índices de criminalidade têm redução histórica no estado de São Paulo. E já no próximo bloco, Palmeiras vence a LDU do Equador e está na final da Libertadores. Uma virada histórica coloca o Verdão na decisão contra o Flamengo. Com a final brasileira garantida na Libertadores, os 7 times mais bem classificados no Brasileirão deste ano vão se qualificar para a Libertadores da América do ano que vem. Isso aumenta as chances para Vasco e São Paulo. Eles se enfrentam domingo no Rio de Janeiro, jogo que a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir a partir das 8 da noite. Convite mais do que feito a vocês também, Mariana e Edu. Convite aceito, Bruno. Obrigado, viu? Obrigada. Ainda hoje, a Receita Federal apreende nas nossas fronteiras 160 milhões de reais em produtos contrabandeados numa única operação. E ainda, quase metade dos mortos identificados na mega operação do Rio de Janeiro é de outros estados. Entre os mortos estão chefes do tráfico de drogas de 4 das 5 regiões do país. Um quartel-general do Comando Vermelho em nível nacional
É dessa maneira que a polícia classifica os complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. As investigações que desencadearam na operação de terça-feira revelaram que é dos complexos do Alemão e da Penha que partem as ordens para outros estados onde a facção também atua. Dos 99 criminosos mortos que foram identificados, 39 são de outros estados, de 4 das 5 regiões do Brasil. São 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 1 da Paraíba, 4 de Goiás, 1 de Mato Grosso e 3 do Espírito Santo. Para a Polícia Civil, os números comprovam um alerta feito há 5 anos. A migração de traficantes para o Rio se intensificou quando as operações em comunidades foram restringidas durante a pandemia. A capital fluminense se tornou abrigo para criminosos que buscavam proteção e até treinamento nas ações de narcoterrorismo. Nós alertamos que essas restrições implicariam no fortalecimento do crime organizado. Além disso, as favelas se tornariam bases operacionais do crime organizado e se tornariam um local convidativo para que lideranças de outros estados viessem para cá. Pelo balanço da Polícia Civil, fazem parte da lista de mortos chefes do tráfico de drogas de outros estados. 1 do Pará, 2 do Amazonas, Chico Rato e Gringo, que têm acusações de vários homicídios. 3 da Bahia, 2 de Goiás e 1 do Espírito Santo, o Russo, que comandava o tráfico na região de Vitória. É preciso que haja uma mobilização nacional no sentido de combate a essa organização, que não é mais uma organização criminosa, é uma organização terrorista. E um dos alvos da polícia nos complexos da Penha e do Alemão era o traficante Washington César Braga da Silva, de 35 anos, que permanece foragido. Conhecido no mundo do crime como Grandão ou Síndico da Penha, ele é responsável por organizar e designar as escalas dos traficantes. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o síndico decidia quem seriam os responsáveis pela segurança particular de Edgar Alves Andrade, o DOCA, principal chefe do Comando Vermelho. Ele ainda separava os criminosos que fariam a segurança das bocas de fumo. Todas as ordens eram enviadas por aplicativo de mensagem. Segundo a investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Síndico é gerente-geral do tráfico no Complexo da Penha e subiu na hierarquia da facção. E uma pesquisa divulgada hoje mostra que 8 em cada 10 moradores de comunidades do Rio de Janeiro aprovam a mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. Os dados mostram que 87,6% dos moradores de favelas aprovam a operação, 12,1% desaprovam e 0,3% não sabe ou não quis responder. Na pergunta sobre como os moradores de comunidades avaliam o nível de violência policial durante a mega operação, 89,5% responderam que consideram adequado, 10,5% dizem ter sido excessivo. Os mortos na ação são criminosos ou vítimas. Para 88,8% dos moradores de comunidades, os mortos são criminosos. Para 9,3% são vítimas e criminosos, ambos. E para 1,8% são vítimas. Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria dos moradores de comunidades também apoia novas operações. 86,1% são a favor, 12,3% são contra e 1,6% não sabe ou não quis responder. Sobre o impacto da operação na segurança pública, 34,4% acreditam que o impacto será muito positivo, 19,3% que será positivo, 17% acreditam que será muito negativo, enquanto 15,6% avaliam que terá pouco ou nenhum impacto.
Para 9,5%, o impacto será negativo e 4,2% não souberam responder. A pesquisa entrevistou 1.527 moradores da cidade do Rio de Janeiro pela internet entre os dias 29 e 30 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Um confronto entre policiais e integrantes do Comando Vermelho deixou 7 mortos no Ceará. O tiroteio foi na cidade de Canindé, interior do estado. Policiais interceptaram integrantes da facção criminosa do Rio de Janeiro que se encaminhavam para uma tentativa de invasão a um território dominado por outro grupo criminoso do Ceará. Os suspeitos chegaram a jogar granadas contra os policiais. Depois do confronto, foram apreendidos um fuzil, 2 pistolas e 2 revólveres. Os suspeitos mortos ainda não foram identificados. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, parabenizou os policiais. Falando ainda em segurança pública, o presidente Lula assinou hoje um projeto de lei que endurece o combate ao crime organizado. Cris Lemos com a gente essa noite. Nova prioridade do governo no Congresso, pelo visto. Boa noite. Sem dúvida, boa noite, Edu, Mariana, porque esse texto tem muito menos resistência política do que aquela emenda constitucional que procura mudar a segurança pública. Esse projeto ficou conhecido como Lei Antifacção. Ele aumenta as penas e classifica os crimes cometidos por milícias e por facções como hediondos. O projeto de lei estabelece mudanças na lei de organizações criminosas. A proposta endurece as punições contra integrantes e financiadores de organizações criminosas. A pena de 3 a 8 anos passa para 5 a 10 anos de prisão. O texto cria a figura da facção criminosa, com pena de 8 a 15 anos de reclusão quando houver controle de territórios ou atividades econômicas com uso de violência ou ameaça. O crime passa a ser hediondo, ou seja, inafiançável e sem possibilidade de indulto ou anistia. Em caso de homicídio encomendado por organização criminosa qualificada, a pena pode ir de 12 a 30 anos de prisão. O texto ainda prevê mais agilidade no bloqueio de bens e recursos do crime organizado e a criação de um banco nacional com dados pessoais dos envolvidos. O projeto ficou conhecido como PL Antifacção e foi apresentado pelo Ministério da Justiça no último dia 22. A proposta ganhou força depois da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E o governo pediu urgência na aprovação. Nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem na exploração do povo mais humilde desse país. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que vai acelerar a análise do projeto. No mesmo esforço no combate a facções criminosas, na última quarta-feira, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, determinou a abertura de uma CPI para investigar a estruturação, expansão e o funcionamento do crime organizado. O presidente Lula sancionou hoje a lei que cria o Sistema Nacional de Educação. O chamado SUS da Educação vai integrar as iniciativas desenvolvidas por municípios, estados e União. Cria ainda um número único de identificação do estudante, que vai acompanhar o aluno durante toda a vida escolar e acadêmica. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações. E você vai ver a seguir, taxa de desemprego no Brasil segue em queda, registra o menor índice desde 2012. E também o presidente dos Estados Unidos nega que vai realizar ataques por terra na Venezuela. Declaração ocorre depois da imprensa americana dizer que Donald Trump cogitava a possibilidade. O governo federal deve decretar na segunda-feira uma GLO em Belém para a COP30. Cristina Lemos está de volta e tem as informações. Cris. Mariana, como você sabe, o GLO é um decreto de garantia da lei e da ordem que permite o uso das Forças Armadas para garantir a segurança pública. São esperados 57 chefes de Estado e de governo na capital do Pará. A cúpula de líderes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deve reunir autoridades de 143 países. O encontro vai discutir o financiamento de ações ambientais. Apesar da grande adesão, o governo brasileiro já admite a ausência dos Estados Unidos. E a Argentina informou que não enviará representantes de alto escalão.
O presidente Lula terá encontros bilaterais a partir do dia 5, quarta-feira. Nas reuniões serão levadas as principais propostas de cada país e serão um pontapé inicial das negociações que se estendem até 21 de novembro. Uma das expectativas é o lançamento do Fundo Tropical das Florestas. A proposta apresentada pelo Brasil determina que países que preservam florestas sejam recompensados financeiramente por meio de um fundo de investimento global. O objetivo é captar 125 bilhões de reais. A gente também vai procurar na COP30 fortalecer a questão das metodologias e da contabilidade de carbono. Não há crédito de carbono melhor do que o de restauração florestal. Hoje, a ministra do Meio Ambiente defendeu que a realização da COP na Amazônia vai alertar o mundo sobre o desmatamento e a possibilidade dos impactos ambientais se tornarem irreversíveis. A intenção é de que a gente não negligencie algo que pode significar não só a destruição da vida, das nossas vidas, mas a destruição das condições em que a vida nos foi dada. E você vai acompanhar tudo sobre a COP30 numa cobertura especial aqui do jornalismo da Record TV. Mariana, Edu? É isso, Cris. Muito obrigado, viu? Pelo menos 2 pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingiram Nova York, nos Estados Unidos. A tempestade durou cerca de 20 minutos, alagou ruas e avenidas. 2 homens morreram afogados quando porões ficaram submersos nas regiões de Manhattan e Brooklyn. A água também invadiu uma estação de metrô. Os 3 aeroportos da cidade precisaram suspender operações temporariamente. Furacão Melissa foi rebaixado a um ciclone extratropical depois de deixar 50 mortes no Caribe. Chegar aos Estados Unidos e o Canadá ainda nesta sexta-feira. Na Jamaica, as equipes de emergência continuam as buscas pelos desaparecidos nas áreas mais isoladas. Para ajudar nos resgates, os Estados Unidos enviaram 34 bombeiros de Los Angeles e 4 cães farejadores treinados para localizar vítimas em situações de desastre. E Donald Trump desmentiu relatos da imprensa americana de que vai realizar ataques terrestres na Venezuela. O presidente foi direto ao responder se considera bombardear a Venezuela. Não, isso não é verdade, afirmou. Segundo uma publicação do The Wall Street Journal, o governo Trump identificou alvos na Venezuela que incluem instalações militares usadas para contrabandear drogas. O Congresso está atento aos próximos passos do governo no Caribe. Um ataque por terra ao território venezuelano precisa da aprovação da Câmara e do Senado. Mas governos anteriores alegaram autodefesa ou combate ao terrorismo para justificar ações sem passar pelo Capitólio. Donald Trump já disse que vai notificar o Poder Legislativo antes de qualquer ato. Mas para o presidente americano, uma declaração de guerra não seria necessária porque o alvo das operações são os cartéis de drogas e não um país. Imagens divulgadas hoje mostram fuzileiros navais americanos em operações contra o tráfico de drogas no Mar do Caribe. O arsenal americano na região inclui navios de guerra, caças e até um submarino nuclear. Pelo menos 61 pessoas morreram em ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico. O grupo terrorista Hamas entregou mais 3 corpos de reféns a Israel no fim do dia. Mais cedo, corpos de 30 prisioneiros palestinos tinham sido devolvidos pelo exército israelense. Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 3 corpos foram entregues a Israel hoje, mas ainda não foram identificados pelo Instituto Médico Legal do país. Ontem, outros 2 foram devolvidos. As vítimas são Amiram Cooper, poeta e compositor, que tinha 84 anos quando foi sequestrado, e o estudante Saab Arur, de 25 anos, que morreu durante uma operação de tentativa de resgate dos reféns. Como parte do acordo de paz, nesta sexta-feira Israel entregou 30 corpos de palestinos. O exército não deixou claro se eles morreram durante os combates de 7 de outubro ou nas prisões israelenses. Integrantes do grupo terrorista Hamas foram autorizados hoje a entrar na área controlada pelo exército israelense na faixa de Gaza para procurar os corpos que ainda faltam ser entregues. Israel afirma que o grupo sabe onde está a maioria dos reféns mortos, mas que tenta atrasar o processo de entrega. Hoje, 2 ex-sequestrados foram recebidos na Praça dos Reféns em Tel Aviv.
e agradeceram o apoio da população. O principal partido de oposição da Tanzânia afirmou que 700 pessoas morreram durante protestos depois das eleições gerais no país. Por causa dos confrontos, foi estabelecido um toque de recolher nas principais cidades do país. O acesso à internet foi bloqueado. Os protestos começaram quarta-feira, quando resultados provisórios apontavam a vitória da atual presidente Samia Hassan, do partido que governa o país desde 1961. Os principais candidatos de oposição foram excluídos do processo eleitoral e acusam o governo de repressão violenta contra os manifestantes. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre terminado em setembro. É a menor da série histórica iniciada em 2012. Ainda assim, são mais de 6 milhões de brasileiros que estão desempregados. Os dados fazem parte da PNAD contínua, pesquisa do IBGE que aponta tanto o trabalho informal quanto com carteira assinada. A verdade, quando bem contada, tem o poder de transformar realidades. Esse foi o critério usado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal para reconhecer essa semana o trabalho do jornalismo da Record. Foram 3 prêmios por reportagens investigativas. A cerimônia de premiação em Brasília deu destaque para os melhores trabalhos jornalísticos em parceria com a Polícia Federal. É essa vontade de estreitar esses laços e também de premiarmos reportagens. Esse foi o intuito de trazer esse evento aqui. Na categoria vídeo, a Record foi premiada 2 vezes pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Um dos reconhecimentos foi para o Domingo Espetacular, pela reportagem que revelou o funcionamento de uma rede de tráfico que enviava recém-nascidos do Brasil para a Europa. Premiação tão importante, a valorização do jornalismo investigativo e do trabalho sério que nós temos feito denunciando crimes que acontecem no território nacional e até fora dele. Outra reportagem premiada denunciou como o garimpo ilegal em Roraima representa uma ameaça aos indígenas. No interior da Amazônia, facções criminosas dominam áreas de difícil acesso, desafiando as forças de segurança. Além das 2 premiações na categoria vídeo, o jornalismo da Record levou o prêmio especial Bolivar Steinmetz, um dos fundadores da ADPF. A reportagem Bastidores da Venda Ilegal de Mercúrio no Brasil foi reconhecida pela qualidade da investigação e pelo compromisso com a verdade. A produção exibida pelo Domingo Espetacular revelou como o mercúrio ilegal chega até as mineradoras, que exploram jazidas de ouro, e como a substância tóxica pode contaminar o meio ambiente. Transformar essa investigação dos bastidores do contrabando do mercúrio em uma grande reportagem, e uma reportagem ainda premiada, é uma satisfação muito grande. A Receita Federal apreendeu 160 milhões de reais em mercadorias durante 11 dias de operação para impedir a entrada de produtos ilegais no Brasil. Essa ação conjunta contou com mais de 400 servidores, além de agentes de órgãos federais, estaduais e municipais. Fiscalizar o que entra ou sai do Brasil não é uma tarefa fácil. Só de fronteiras terrestres com 10 países são quase 17 mil quilômetros. Regiões onde a Receita Federal realizou, junto com outros órgãos de segurança, a Operação Fronteira. Foram 11 dias percorrendo o país para combater o tráfico de drogas e o contrabando em 60 municípios brasileiros. O valor de mercadorias apreendidas durante a operação deste ano chegou a 160 milhões de reais, o dobro do total apreendido na edição anterior, em 2024. Nós frustramos um roubo de 1.000 pistolas em um ambiente alfandegado. Foram mais de 1.800 abordagens, 27 prisões em flagrante, 3,5 toneladas de drogas apreendidas. O secretário especial da Receita Federal confirmou a criação de uma delegacia contra o crime organizado na Receita Federal. Nós vamos criar também 10 delegacias de repressão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o apoio da Receita Federal aos órgãos de segurança será constante. Por mim, que vai se tornar cada vez mais frequente a participação da Receita Federal no apoio aos órgãos de segurança pública.
porque ela tem muita informação. Os números de roubos de celulares, de motos e assaltos a residências caíram na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esses dados apontam uma redução histórica nos índices de criminalidade em todo o estado. Os dados divulgados são do período entre janeiro e setembro, ou seja, os 9 primeiros meses de 2025. Na região metropolitana de São Paulo, foram 373 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. A capital registrou 376 casos. E em todo o estado, o número chegou a 1.819. No mesmo período de 2024, foram 1.860 registros, uma queda de 2,2%, o menor índice desde o início da série histórica em 2001. Os roubos seguidos de morte também registraram recorde histórico. Foram 102 casos em 2025 contra 131 em 2024. Também houve queda nos furtos e roubos a residências. Na Grande São Paulo, passou de 2.896 para 1.965, queda de 32%. Na capital, foi de 4.118 para 3.371. No estado, passou de 32.745 para 24.112, uma redução de 26%. Entre os crimes que apresentaram redução está o roubo de celular. Foram quase 13.500 casos, uma queda de 15%. Na capital, foram pouco mais de 6.800. Os resultados, segundo a Secretaria da Segurança Pública, refletem as novas estratégias de integração entre as polícias, o uso de tecnologia e ações de inteligência. Primeiro, o trabalho da Polícia Militar, muito bem feito, policiamento ostensivo especializado. Além disso, tem um trabalho de investigação que está sendo levado a efeito pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que também está tirando os bandidos da rua, está conseguindo colocá-los presos. O roubo e o furto de motos também tiveram quedas significativas na capital e no estado. Já os feminicídios tiveram alta no estado. Entre janeiro e setembro deste ano, foram 182 registros contra 173 casos no mesmo período do ano passado. O Jornal da Record termina aqui. À 00:30 tem mais JR para você. Você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com o 5º capítulo da novela Mãe. E logo depois de Reis tem A Fazenda com flash ao vivo da festa. Não perca. Boa noite. Boa noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.